Olá, amados. Que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação na Palavra de Deus. Hoje vamos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações. O título da nossa mensagem é Traze os livros. Queridos, na tranquila cidade de Mainz, a 41 km de Frankfurt, na Alemanha, está o Museu Gutenberg, onde se pode ver uma réplica da Bíblia na língua alemã, o primeiro livro completo produzido pela prensa de Gutenberg, fundamental ao desenvolvimento editorial que temos hoje. Desta forma, Gutenberg cooperou efetivamente para a reforma protestante do século XVI, tornando possível a leitura da Bíblia por mais pessoas, pois antes era restrita aos conventos, copiada à mão e escrita em latim. Contribuiu também para o enriquecimento cultural de muitos povos. É através da leitura, amados, que se aprende a dar passos em direção ao conhecimento contributivo ao desenvolvimento e independência de uma nação. O professor Roberto Cerqueira Dalto, poeta e escritor, disse: é de suma importância desenvolver em nós uma cultura de leitura, pois só assim seremos aprendizes e formadores de opinião em todo o ambiente social e democrático que estivermos. A leitura nos proporciona dar a volta ao mundo sem sair do lugar onde estamos. Se associarmos a leitura às experiências da vida, então estaremos aptos ao sucesso. Há pessoas que sabem da importância cultural do livro, têm muitos livros em casa, mas não leem ou leem pouco. Quando perguntadas sobre livros que já leram, dão respostas evasivas. Foi o que aconteceu com certo magistrado. Perguntado pelo entrevistador se gostava de ler, respondeu que gostava de ler biografias. Então o repórter perguntou qual a última biografia que ele leu. A última biografia que eu li? Puxa vida, eu tenho uma péssima memória, foi sua resposta. Se fosse idoso, nós nos calaríamos, porém não era. Nunca esqueci o nome do primeiro livro que li ainda na infância, As Maravilhosas Viagens de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf. E agora, como adulto, costumo reler alguns livros para novamente me enriquecer com suas histórias. E se você estiver curioso ou curiosa para saber o que estou lendo atualmente, além da Bíblia, estou quase no final de Só Desejo uma Verdade, de Bob Hoskins, fundador da editora Vida. Leio-o pela segunda vez. O autor conta, entre outras histórias, a de um rapaz, por nome Carlos, que recebeu um folheto evangelístico de um jovem. Ele, de imediato, rasgou o folheto em pequenos pedaços e, com xingamento, jogou fora. Ao chegar em casa, notou que um dos pedaços grudaram em sua jaqueta. Nele estava escrito: Assim diz o Senhor. Essas palavras ecoavam de modo inquietante em sua mente. No outro dia, com muita curiosidade para desvendar o mistério do Assim diz o Senhor, ao voltar do trabalho, resolveu passar na esquina onde o jovem o abordara. Mostrando-lhe o pedaço de papel, indagou: Por favor, me responda, o que foi que o senhor disse? E o jovem, de modo amorável, explicou-lhe o que o senhor dissera. Ali mesmo, Carlos se arrependeu dos seus pecados e recebeu o Senhor Jesus como seu único Salvador. Se você, à semelhança de Carlos, quiser saber o que o Senhor falou, leia a Bíblia, iniciando pelo Novo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus. Em nosso trabalho de evangelização, amados, encontramos pessoas religiosas que nunca leram a Bíblia. Praticam uma religião sem o fundamento sagrado, correto e imparcial da palavra de Deus. Cultivam uma religião sem vínculo com as doutrinas fundamentais do cristianismo, como fé, arrependimento, salvação e vida eterna. Se iniciassem a leitura bíblica, descobririam que são amadas por Deus e que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvá-las.
O texto base da nossa meditação, queridos, fala sobre o apóstolo Paulo em situação de prisão por causa do Evangelho. Do cárcere, ele escreveu a Timóteo, um jovem pastor da igreja de Éfeso: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O pedido de Paulo, traze os livros e os pergaminhos. Os pergaminhos eram possivelmente partes do Velho Testamento. Demonstra a importância da leitura para o apóstolo. Os livros eram fundamentais à sua edificação, bem como à evangelização dos outros detentos e dos guardas. Isso é confirmado na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 13. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ler o conteúdo sagrado e falar a outros sobre o que leu fazia parte do seu modo de vida. Em outra ocasião, escreveu a Timóteo, estimulando-o à leitura. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ler, meditar, exortar e ensinar tornou-se o conteúdo estrutural da vida de Timóteo a ser seguido por nós. A leitura de livros seculares nos confere sabedoria secular. Isso é bom. A leitura da palavra de Deus nos oferece conhecimento, sabedoria espiritual e comunhão com o próprio Deus. E isso é muito bom. Hoje, devido aos inúmeros afazeres, torna-se difícil às pessoas que labutam nas grandes cidades a prática da leitura. Se você estiver entre esses, incentivo-o a encontrar em algum momento do seu dia a oportunidade para iniciar a leitura de um bom livro. Com lápis e papel à mão, você poderá anotar frases importantes e palavras que enriquecerão seu vocabulário e darão nova dinâmica à sua linguagem. E, em breve tempo, dirá como Paulo: traze-me os livros. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos pelas pessoas que tu usaste para fazer chegar a Bíblia às nossas mãos. Ajuda-nos a que tenhamos disposição para a leitura contínua da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Não esqueça de digitar no sinal de positivo abaixo do vídeo. E, por favor, repasse aos seus contatos. Outras pessoas poderão ser edificadas com esse conteúdo. Use máscara, a pandemia ainda não acabou. Obrigado por sua atenção. Boa semana.